Olá, nessa nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar numa teoria bem interessante sobre comunicação política, uma teoria que vem da obra de Olavo de Carvalho. A ideia aqui é entender uma estratégia de discurso que é bem particular. Sabe, o ponto de partida de tudo isso é um paradoxo, uma coisa que a gente vê muito no debate político. A pergunta é essa: como é que pode argumentos que parecem, assim, totalmente falhos para os oponentes acabarem levando a vitórias políticas? Como é que uma coisa que soa tão errada pode dar tão certo no final? Pois é, e a análise sugere que talvez a gente esteja olhando para isso do jeito errado. A ideia é que o que parece ser só um defeito, uma falha intelectual, na verdade, pode ser uma peça-chave de uma estratégia muito bem pensada. Não é um erro, entende? É parte do plano. Então, para a gente entender essa dinâmica, a fonte apresenta um conceito central, que é o que dá nome a essa ideia toda. A tal da estupidez astuta. Vamos deixar isso bem claro, né? Quando se fala em estupidez astuta, não é sobre ser burro no sentido comum da palavra. De jeito nenhum. É, na verdade, uma forma de discurso que distorce a realidade. Ele pode até falhar feio se a gente for analisar objetivamente, mas ele acerta em cheio como ferramenta emocional para mobilizar a base política. E é aqui que a coisa fica interessante, porque a gente vê essa função dupla. Pensa assim: como um diagnóstico da realidade, esse discurso não funciona, ele é falho. Mas como um apelo emocional, aí ele é super eficaz. Ele consegue unir os apoiadores, consegue estimular a ação, cumpre perfeitamente o seu papel político. Essa citação do Olavo de Carvalho resume tudo, né? É uma deficiência eficiente. Ou seja, não é só um erro, um engano. É uma falha que, na verdade, ajuda a estratégia. O erro, nesse caso, faz parte do próprio método. Ok, mas de onde isso vem? A análise vai mais fundo agora, buscando as origens psicológicas disso tudo. E ela propõe que existem dois papéis bem diferentes na criação e na hora de espalhar esse tipo de discurso. A fonte, se baseando no psiquiatra Andrei Lobachevsky, identifica dois arquétipos principais aqui: o psicopata e o histérico. E segundo a teoria, eles seriam, respectivamente, os arquitetos da estratégia e os seguidores que fazem ela se espalhar. Cada um com uma função e uma cabeça que funciona de um jeito bem diferente. E olha só que interessante essa comparação. A diferença é gritante, né? De um lado, o psicopata, o criador, ele sabe que está mentindo. É tudo calculado, estratégico, frio. Ele usa emoções que ele mesmo não sente. Agora, do outro lado, o histérico, o seguidor, ele acredita naquilo piamente. Para ele não é mentira. Ele vive aquelas emoções e repete o discurso quase que no automático, sem conseguir separar o que é fato do que é ficção. Tudo bem, a teoria é essa, mas como isso funciona na prática? Vamos ver agora um estudo de caso que a própria fonte usa para mostrar essa ideia em ação, no mundo real. A análise foca em algumas declarações bem contraditórias feitas por Walter Pomar, que é uma liderança do Foro de São Paulo. A fonte vai pegar duas falas específicas do mesmo discurso que parecem não fazer sentido juntas, justamente para a gente ver o conceito funcionando. Então, na primeira declaração, ele diz algo como: os movimentos sociais existem, mas eles podem ser espontâneos. A ideia que ele passa aqui é de que as manifestações dos oponentes são meio que espontâneas, anárquicas, uma massa desorganizada, sabe? Só que aí, logo em seguida, no mesmo discurso, ele vira a chave e fala outra coisa. A direita sabe disputar as ruas como parte de uma estratégia que ainda hoje pretende nos derrotar. Percebe? Agora, aqueles mesmos movimentos não são mais uma massa desorganizada. São parte de uma estratégia super organizada do inimigo. E aí que está o pulo do gato, segundo a análise. Essa contradição não é um erro, é de propósito. Cada fala tem um alvo emocional diferente. Quando ele fala que os oponentes são uma massa anárquica, isso faz o ouvinte se sentir superior, mais organizado. Mas quando diz que são um inimigo estratégico, isso cria um sentimento de ameaça que une todo mundo para se defender. Uma coisa não anula a outra, elas se complementam no nível emocional. Isso tudo nos leva, então, à conclusão dessa análise, o grande resumo da ópera, por assim dizer. Resumindo, então, o que é essa tal de estupidez astuta? Bom, ela reflete uma estratégia consciente que opera num nível emocional, quase pré-verbal. Ela se espalha por imitação, que nem a gente aprende a falar, sabe? E o mais importante, ela usa a contradição para atingir vários objetivos emocionais de uma vez só. No fim das contas, ela é eficiente para a ação política, mesmo sendo deficiente para descrever a realidade. E um ponto importante: a análise argumenta que isso não é nada novo, viu? Não é uma coisa que surgiu ontem. Pelo contrário,
seria o resultado de uma tradição política que vem sendo refinada há mais de um século e meio. Algo que foi sendo passado quase como um reflexo, um hábito de pensar. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta final, que é bem provocadora para a gente pensar o que significa para o debate político quando os argumentos que mais funcionam, os mais eficazes, não são necessariamente os mais verdadeiros. Fica aí a reflexão sobre como as narrativas são construídas e, principalmente, por que elas têm tanto poder.